Fala, meu povo, hoje é segunda-feira. Confesso para vocês que esperei o tempo passar um pouco para gravar o vídeo de pós-jogo e de desabafo e de análise também sobre tudo o que aconteceu no dia de ontem, porque eu estava me divertindo com minha família. Eu coloquei na minha cabeça que não iria mais me privar de nada por causa do Bahia esse ano, porque chegou no meu limite. E eu espero que tenham chegado no limite de vocês também. Eu entendo o torcedor que não quer mais para Fonte Nova, eu entendo o torcedor que está esgotado, porque é assim que eu me sinto. Não vou esbravejar, não vou ficar falando alto, tentando ganhar o meu argumento no grito. O meu vídeo de hoje é basicamente uma análise, um desabafo sobre tudo que vem acontecendo na temporada e de mais um jogo ruim em casa. Sim, ruim. Você me fala, mas o Bahia jogou bem, criou muitas chances, só faltou o gol. Só faltou o gol. O detalhe principal do futebol é o gol. Para mim, um time que cria bastante chances e não consegue converter as oportunidades. O gol do Biel foi nos minutos finais, foi um empurrão. Foi a base mesmo do que não tinha mais o que fazer. Vamos todo mundo para frente. Mas o time não conseguia aproveitar as milhares de chances que teve e ainda tomar um gol de um time que veio com o propósito de não jogar futebol, para mim é fazer uma partida ruim. Me desculpa, meu conceito de jogar bem é você aproveitar as chances, você criar e fazer um, dois, três, quatro sempre quando você tem a oportunidade. O futebol, o detalhe principal é o gol. Quando você não consegue o gol, para mim foge completamente do controle. Não é como se o Bahia jogasse bem há bastante tempo e só nesse jogo não conseguiu, são acasos do futebol. Não, isso já é o roteiro de basicamente vários e vários jogos até aqui na temporada, principalmente nessa reta final. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia. Deixa teu like para ajudar aqui o canal. Eu sei que o Bahia não merece, mas se você gosta do meu conteúdo, deixa teu like. Se inscreve também se você ainda não for inscrito para nos ajudar e a nossa comunidade para que a gente possa chegar a 10 mil inscritos. E isso acontecendo, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para vocês. Bora logo começar esse vídeo para a gente não perder tempo. Eu queria falar sobre o Rogério Ceni no vídeo de hoje. Eu sei que ele não é o culpado principal, principalmente nesses últimos jogos, onde o Bahia aproveitou não, onde o Bahia criou muitas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar. Mas eu queria falar do Rogério porque, para mim, sim, ele é um dos principais culpados. Para mim, sim, ele é um dos principais responsáveis por esse fracasso que a gente vem tendo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E eu não estou querendo ser, assim, perseguidor ou qualquer coisa do tipo, mas é importante a gente falar sobre isso. O Bahia não produz nada, e mesmo assim o Rogério tá lá no cargo como se nada tivesse acontecendo. Isso eu acho incrível. Eu acordei com essa sensação. Eu queria ter o emprego do Rogério Ceni, porque é o emprego dos sonhos. Imagina você na sua empresa, você não produz nada. Se você produz, você tá lá mantido no cargo. Se você não produz, você tá mantido no cargo. E detalhe, você ainda tá mantido pro ano que vem. É o emprego dos sonhos. Qualquer hoje trabalhador que não produz na sua empresa é colocado na rua. Isso é uma coisa que no futebol não é diferente. Claro, tem suas diferenças, tem suas limitações, seus limites, seu tempo também. Não é, eu também não sou daquela pessoa que perdeu 3 4 tem que mandar embora. Não penso dessa forma. Mas o Bahia já não vem produzindo há bastante tempo, não é de agora. O Rogério Ceni não está vivendo um momento de oscilação. Já é um momento ruim há bastante tempo. Ele não consegue extrair nada dessa equipe há muito, muito, muito tempo. E o Bahia vem sofrendo cada vez mais com isso, com escolhas ruins, substituições erradas, leituras de jogo errada. Tem também a parcela dos jogadores e principal parcela, sim, os atletas não conseguem mais render dentro de campo. O desempenho do Jean Lucas é vexatório. Assim, eu tenho pena do Jean Lucas quando ele entra em campo, porque ele não consegue mais ajudar o Bahia. E todo jogo ele tá lá escolhido como titular. Eu acho que é muito pela questão da minutagem também que o Jean Lucas teve ao longo da temporada. Mas isso também é responsabilidade do treinador. O treinador manteve o Jean Lucas desde o início da temporada, sem descanso, sem reserva. E agora ele tem que aguentar essa reta final inteira, praticamente se arrastando em campo. Isso é vergonhoso. Você sair de casa para você ver o Bahia jogar é vergonhoso. Você assistir um jogo do Bahia é vergonhoso. Ah, mas o time criou milhões de oportunidades. Meu amigo, faltou o detalhe principal que é o gol. A partir do momento que você não faz o gol, que você finaliza tão mal como você finalizou no dia de ontem, isso para mim não é jogar bem, me desculpa. O Bahia teve milhões de oportunidades. O Lúcio perdeu um gol na cara do goleiro. Isso não existe. Ah, mas ele pensou que estava impedido. Gente, não dá, sério. Um gol daquele, um cara que tem um poder de finalização tão grande como ele, não pode perder. Foi pura displicência, como quase todas as outras finalizações. Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas também teve o dedo da área. Já passa já do limite. E é um time que não consegue corresponder. É um time que não consegue mais extrair nada. Você não consegue extrair mais nada do Bahia de positivo. E muito por conta do Rogério Ceni. Ele perdeu o comando? Na minha opinião, perdeu. Perdeu um pouco. Os jogadores sabem que, independente do que aconteça, a base vai ser mantida. O time vai estar lá em campo. O Jean Lucas está se arrastando em campo, mas vai ser no próximo jogo titular. Você tem outros jogadores não jogando bem, eles vão ser mantidos no time. E nada vai acontecer. Ontem o Gilberto foi como titular, Adriel também, ele promoveu algumas mudanças, mas mesmo assim não surte efeito, porque é um time que está mais descompromissado. O time do Bahia é descompromissado. O time do Bahia não está mais interessado no campeonato, não tem mais vontade de ganhar como antes. É um time que não luta em campo, que não briga e está extremamente ansioso. E óbvio, tem a confiança que está lá embaixo.
É um time que se entrega muito fácil, é um time que tem um mental pífio. O time do Bahia tem um mental pífio. E eu tô falando isso aqui, independente se vai ter birrinha ou não tô nem aí pra jogador. Tô nem aí pra qualquer pessoa que se irrite com o que eu tô falando. O que eu tô falando aqui é a minha opinião e pra mim é a minha verdade. Para você pode ser diferente, mas para mim é a minha verdade. O time não consegue mais lidar com o momento que está vivendo. Todo jogo a gente escuta na zona mista. Não, mas a gente ainda tem 3 jogos. Não, mas a gente ainda tem 4 jogos. Vamos buscar o nosso objetivo. E você vai para o próximo jogo e você vê uma equipe jogando da mesma maneira novamente. Um time que não luta em campo, um time que não briga em campo como deveria. Né? Ontem criou muitas oportunidades porque o Atlético desistiu de jogar futebol. O Atlético facilitou e muito a vida do Bahia. Óbvio, tem um mérito do clube que também conseguiu manter a pressão a maior parte do tempo no campo de ataque, trocando muitos passes e tal, e chegando na cara do gol. Mas o Atlético ontem fez uma partida assim humilhante. Da história do Atlético, da camisa do Atlético. O Atlético é um clube grande, jogando daquela maneira, praticamente desistindo do jogo. E o Bahia, mesmo assim, com a mesma tamanha facilidade, não conseguiu sequer fazer 2 gols no Atlético, que era o suficiente ontem para a gente conseguir esse triunfo. E o mais engraçado, mesmo com o Atlético fazendo essa partida vexatória que eu falei, ainda conseguiu fazer um gol. O Atlético trocou passes ontem, se eu não me engano, foram menos de 300 passes, muito menos de 300, foram 200 e menos de 250. Eu não vou saber o número exato agora, mas foi menos de 250, mais ou menos uma média de a cada 2 passes por minuto no jogo, o que mostra claramente quem dominou a partida, assim, com a bola, que foi o Bahia. O Atlético ontem desistiu do jogo praticamente, como eu já disse, e mesmo assim conseguiu fazer um gol. É tão fácil fazer gol no Bahia. É muito fácil, cara. Uma estocada, o time vai lá e faz o gol, 1-0, e aí é aquele desespero novamente. Outro ponto que eu acho muito importante a gente tocar. A base agora parece que virou a solução pro Rogério, né? Antes não era, agora é a solução. Agora o Thiago presta e tá jogando. Antes os jogadores não tinham condições de entrar em campo, não estavam prontos e tal. E agora prestam. É muita incoerência. O Thiago, nada contra o Thiago, tá? Entrou no jogo contra o Palmeiras, fez o gol e tal, mas o time tinha uma filosofia de não utilizar jogadores da base porque eles não estavam prontos e tal, e mesmo assim agora ele não consegue mais. Outro jogador que eu acho que poderia estar nos ajudando e não tá é o Roger Gabriel. Vocês lembram da história do Roger Gabriel e como ele ficou fora desse time? Pois é, estava jogando no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste entrou, um clássico regional, fez uma assistência, gol magnífico do Rafael Ratão, assim, a assistência do Roger que foi magnífica, e ele desapareceu do time porque o treinador assumiu na coletiva que ele só conseguiu fazer aquela assistência porque ele desobedeceu o treinador taticamente. Depois disso, vocês já ouviram falar do Roger Gabriel na equipe? Pois é, foi muito por conta disso, porque o Rogério é assim, ele é teimoso. Ele é sim um dos responsáveis. Para mim, é um dos principais alvos dessas críticas que a gente tem a fazer. Tem muito a se fazer ao elenco? Tem. Mas tem muito a se fazer ao Rogério também, porque ao longo de toda a temporada, a maioria dos erros que a gente está vendo agora, tudo foram de. Quase todos, né? Foram de responsabilidade dele. Os jogadores estarem atuando dessa maneira aí, para mim, de um descompromisso e tal, essas coisas assim, também tem relação com o Rogério. Ele não é o principal culpado em relação a isso, mas também tem relação com ele. Porque ele é o principal comandante, ele é o comando. Se ele não consegue dar competitividade para esse time, se ele não consegue fazer com que esse time lute novamente, é porque ele não tem mais comando. Ele não tem mais sabe, aquela coisa de mexer dentro do vestiário. E isso é um problema. Então, assim, são muitos os erros que a gente vai combinando aqui no jogo de ontem. Um time extremamente ansioso, um time extremamente imaturo, um time pífio mentalmente, um time que não consegue, com 90 minutos praticamente, conseguiu aproveitar 2 das milhares de oportunidades que teve e ainda conseguiu tomar o gol. No jogo contra o Palmeiras, a mesma coisa. É um time que cria, um time que chega, que finaliza bastante, mas são finalizações ruins de um time que está desesperado. Você confunde jogar bem com você ter muitas oportunidades, ter posse de bola, mas isso não necessariamente quer dizer que você jogou bem. Jogar bem, para mim, é aproveitar as oportunidades que o jogo lhe oferece, que você constrói. Não adianta nada você construir milhares de oportunidades, empilhar milhares de finalizações, se são todas finalizações ruins, ou se são finalizações que não são convertidas em gol, porque o principal detalhe do esporte é o gol. A partir do momento que você não consegue fazer isso, o que é jogar bem? Jogar bem é só se encostar lá atrás e não jogar nada, é só se defender, aí é jogar mal. Jogar bem é quando você tem a bola e finaliza bastante? Não, não é por aí. Finalizar é porque por isso que muita gente fala, mas eu prefiro jogar mal e ganhar. Porque o futebol é feito de eficiência. Futebol não é feito. Eu entendo que tem a parte da construção que é muito importante, na qual eu defendo. Eu acho que você está muito mais próximo de ganhar, como o Bahia joga, por exemplo, com a posse da bola, criando as oportunidades. Mas um time que não é objetivo, um time que não luta, um time que não tem eficiência, um time que não tem calma, é ansioso e o principal, mentalmente é pífio. O time não consegue lidar com a pressão de ir para uma Copa Libertadores da América. O campeonato acabou para o Bahia praticamente, 47 pontos. O Corinthians, que estava lá atrás, há 5, 6 rodadas atrás, hoje está com a mesma pontuação do Bahia. O Vitória, no sábado, ganhando do Botafogo, chegou a estar a 2 pontos do Bahia. Isso já foi uma diferença de mais de 10 pontos. O Vitória estava empatando em número de vitórias também com o Bahia, 13-13.
13, né? Com empate ficou com 12, mas chegou perto também. E o campeonato vai sendo assim, os times vão cada vez mais encostando, os times vão cada vez mais chegando perto, e o Bahia, incrivelmente, ainda se mantém na oitava colocação. Tava caindo para a nona colocação, mas o Corinthians, por causa do jogo do Corinthians, né? Mas o Bahia conseguiu um empate no final e conseguiu voltar para a oitava colocação, que ainda nos resta um pouco de esperança. A oportunidade do Bahia é que o Botafogo ganhe a Libertadores e que a gente consiga manter o G8. Eu acredito, não tenho mais nada a dizer. Tá sincero, honestamente, não tenho mais nada a dizer. Jogo contra o Cuiabá, tem que ganhar. Se não ganhar, esquece. Depois vai jogar contra o Corinthians fora. Também já tenho minhas dúvidas se vai conseguir ou não pontuar. Depois disso, meu amigo, é jogar contra o Atlético Goianiense. É o único jogo que eu acho que o Bahia consegue ganhar, assim, que eu tenho certeza. De resto, o jogo contra o Corinthians não tenho muito o que dizer. O jogo do Cuiabá é acessível, mas o Cuiabá é um time chato. É um time que compete. E aí, qual vai ser o Bahia que vai entrar em campo? Vai ser um Bahia que vai criar muitas oportunidades e não vai conseguir converter? Uma hora a bola vai acabar entrando, mas e aí? Pô, vai ter calma necessária novamente? Vai ser o mesmo time ansioso que foi nos últimos jogos? Em casa, com apoio do torcedor? É realmente difícil de entender. Mas é isso, meu povo. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.